Olá, GálataCast, mais um episódio do podcast da Gálata, toda sexta-feira falando sobre inovação, empreendedorismo, tecnologia e um monte de coisa envolvida com essas três palavrinhas. Hoje eu tenho aqui o Alisson Goulart, Head de Inovação da Pascoaloto. Alisson, bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui hoje. Quem agradece sou eu, Cristiano, obrigado aí pelo convite. Estar aqui com vocês é uma honra hoje. Obrigado por toda a turma da Gálata. Vamos falar um pouquinho aí desse tema que a gente gosta bastante, inovação, empreendedorismo, falar um pouco desses desafios aí. Começa falando pra gente o que faz um Head de Inovação, cara. Boa, show de bola. É uma posição muito recente no mercado. Se a gente falasse disso alguns anos atrás, seria muito difícil caracterizar. Mas eu acho que a pandemia e toda essa aceleração da tecnologia de anos para cá abriu muita oportunidade para profissionais nessa área, né? Hoje a minha posição tem uma responsabilidade fundamental, não só com automatização de processo, como que a gente pode melhorar toda a questão de processo interno da empresa, mas por trás disso tudo estão as pessoas, né? Como que a gente ajuda elas com capacitações, com toda essa parte educacional, é o que a gente chama do intraempreendedorismo, mais para ela conceitos diversos aí do mundo do empreendedorismo para elas poderem absorver e colocar isso dentro da empresa de alguma forma, dentro das suas funções, das suas rotinas. E toda empresa pode ter um Head de Inovação ou é coisa de empresa grande? Me fala um pouco mais do que é inerente a esse cargo, Alisson. A gente com certeza pode em qualquer empresa ter uma pessoa que olha para essa frente de inovação, né? Acho que o primeiro ponto que a gente tem que fazer é desmistificar um pouco essa palavra, né? Inovação, quando a gente fala, ela traz um aspecto muito profundo, né? Muito complexo. Mas eu acho que inovação, se a gente colocar num sinônimo, a gente pode chamar ela de melhoria, né? Então, qualquer melhoria que a gente faça no nosso dia a dia de empresa, a gente já está inovando. Se você coloca uma metodologia em torno disso, pronto. Você já tem ali uma área, uma pessoa que pode ficar responsável por orquestrar todas essas melhorias com os departamentos ou até com a própria estratégia da instituição, né? Então, acho que hoje em dia não tem muito mais a ver com o tamanho de empresa, não. É óbvio que dependendo do tamanho dela, quanto maior a companhia, mais recursos você vai ter, mais investimento, né? Mais capacidade de você impactar não só na vida ali do profissional da empresa, mas também no mundo externo, em todos aqueles agentes satélites que fazem parte do ecossistema. Desculpa insistir aqui em quem deve ou não ter o Head de Informação, é que quando você institucionaliza, né, esse cargo, essa função, você passa a ter alguém ali obrigatoriamente pensando em inovação, né? E é coisa que o empresário faz, né, Alisson? Às vezes o cara está com um problema ou ele vai fazer alguma coisa para ter menos custo na produção, poder vender mais barato ou aumentar a margem de lucro. Isso é uma inovação. Ele só não faz isso de forma disciplinada, sistemática. É isso aí. A minha função principal é trafegar em toda a instituição. Eu preciso estar muito antenado em relação ao que está acontecendo na estratégia, do plano estratégico da empresa para o futuro, como que as áreas internas estão trabalhando, quais são os desafios que essas áreas internas têm em suas rotinas. Provoco muito os líderes das áreas para que a gente encontre oportunidades de melhorar a rotina, seja para ganhar eficiência, seja aí na redução de custo, no aumento de performance. Mas o trabalho é justamente esse. Eu sou a pessoa ali que fica cutucando a galera para poder encontrar novas oportunidades de melhorias. Legal. E qual que é o principal desafio? Com certeza o principal desafio é estar todo mundo na mesma página, né? Em relação às oportunidades. Às vezes o executivo, a área, ela está tão focada no resultado, tão focada em gerar ali a performance do mês, que aquela história, né? A rotina acaba destruindo a inovação no café da manhã. Então, se a pessoa não está bem preparada e se ela não está ativamente preparada ali com a gestão do tempo dela para olhar para novas oportunidades, acaba sendo muito desafiador eu querer levar novos projetos para aquele departamento, né? Eu sempre vou acabar ficando de escanteio, porque é o cara que quer colocar coisas novas na empresa e até coisas novas para aquela área que já faz algo muito bem, né? Então não é porque um departamento está tendo um resultado bom para caramba que não tem oportunidade de fazer algo melhor ainda, né? Então a dificuldade mesmo é estar todo mundo com esse propósito de maneira engajada, compromissada, olhando para o futuro de maneira sistemática, onde cada um possa fazer um trabalho diferente daquilo que já faz no dia a dia de hoje. Quantas pessoas, mais ou menos, você atinge lá no seu dia a dia, no seu café da manhã? Hoje nós somos uma empresa de 13.500 pessoas. Óbvio que boa parte, né, a vasta maioria dessa população é a população de operação. O meu trabalho principal é com as lideranças, com a diretoria. A gente está falando
de um total aí de pessoas em torno de 30 a 35 pessoas, né? E aí cada uma delas cuida de um departamento, cuida ali de uma operação específica, né? E óbvio que a gente acaba fazendo um trabalho também de média liderança, que a gente fala, né? Hoje são mais de 550 líderes, médios líderes na Pascoaloto, entre supervisores, coordenadores, gerentes operacionais, que acabam liderando todas essas pessoas que fazem esse trabalho da recuperação no dia a dia. Eu queria que você deixasse uma mensagem, Alisson, para as pessoas que subestimam a dificuldade que é você parar de fazer algo de um jeito e começar a fazer de outro. Eu tenho várias horas aí de treinamento empreendedor e eu já sei que o santo graal é justamente esse, a mudança de comportamento. Acho que a grande provocação é o seguinte: se você não estiver disposto a passar por essa mudança, seja pelo amor, vai pelo ódio, porque o mercado vai te comer, né? Você tem que ter vantagem competitiva hoje em dia, né? Não tem muito o que fazer. Eu acho que essa é a base, a primeira lei do capitalismo, né? O mercado tá para todo mundo. Quem ganha é quem faz melhor. Então, se você quiser se manter competitivo no mercado, não tem o que fazer. Você vai ter que procurar formas inovadoras de se manter aquecido e vivo nisso tudo. Legal. Quando se fala em inovação, tem duas grandes frentes de trabalho, né? Que é a transformação digital, que hoje é um termo que está em voga. Afinal, quem não fez ou quem não está fazendo está morto. Desculpa informar aí, galera. Tchau, foi um prazer ter vocês aqui, mas vocês morreram. E a cultura, que é muito, muito mais difícil do que comprar equipamento, do que abrir conta em rede social, do que comprar site. E é interessante você falar isso, porque muitas vezes as pessoas acham que transformação digital é problema do TI. Então, o cara vai comprar lá um equipamento, vai fazer lá uma meia dúzia de configuração e está transformado digitalmente. Então, fala um pouco disso pra gente. Tá bem distante disso, né, Cristiano? Porra. Você falou bem, cara. Acho que o grande desafio da transformação digital hoje, na verdade, não é olhar para a tecnologia, mas é você estar muito seguro com a sua estratégia. Porque, no final, a tecnologia vai te ajudar a chegar lá, né? Então, o primeiro trabalho que eu acho que todo empreendedor, o bom empreendedor tem que fazer é ter muito claro para onde ele quer ir, né? Independente se ele tem formas claras de como fazer isso agora ou não, isso é um detalhe, né? Mas você falar que daqui 5, 10 anos você quer estar entre os 10 maiores do seu segmento, ou que você quer estar, enfim, atingindo uma população XPTO nova de cliente, você vai trilhar um caminho para que você consiga conquistar esse espaço lá na frente. E a transformação digital te ajuda com isso, né? A gente tem que desmistificar um pouco, para a transformação digital, na verdade, é trazer para o dia a dia dessas pessoas metodologia, mudança de hábito, né? A gente sabe que na rotina hoje super abrupta, todo mundo quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo, né? E começa às 10 e não termina nenhuma. Então, acho que a primeira regra aí que a transformação digital prega é vamos uma por uma, né? E hoje é difícil você também ter muito claro naquela indústria clássica, né? No tradicionalismo empresarial do passado, de você ter aquele PowerPoint com 150 slides que falam o detalhe que você vai fazer. Hoje em dia você vai descobrindo, né? Você tem que estar muito perto do seu cliente. Eu acho que essa é a principal variável que hoje materializa a transformação digital, que você tem que olhar com muito cuidado e estar muito perto do seu cliente. O que ele quer, o que ele espera, como que você vai fazer aquele trabalho de levar aquele resultado para ele, aquele desejo para ele. E você faz aquilo de forma gradativa, né? Você não constrói um produto em uma semana, né? Você não constrói um produto, talvez, aí de maneira super rápida, na totalidade, nesse período super curto. Mas você pode gradativamente melhorando ele, né? E aí que surgem aqueles termos, né? MVP, né? Vamos fazer o mínimo produto viável, aquilo que seja simples, que é um conceito que esteja validado no mercado. E aí você vai melhorando, né? Então, a transformação digital, a principal parte difícil na cultura das pessoas é trazer um pouco trazer um pouco mais de segurança, né, para essa ansiedade do corpo diretivo, do corpo empresarial, dos empreendedores, de querer ter soluções rápidas e práticas para ontem, né? A gente sabe que é uma construção, é uma coisa evolutiva. Quem que não lembra aí, alguns anos atrás, quem usava o WhatsApp nem tinha botão de áudio, né? E aí colocaram o botão de áudio, se alguém te ligava, o que acontecia? Você perdia o áudio, né, cara? Então, vai para o mercado, estuda comportamento, perceberam que precisava colocar alguma função ali que travasse o seu áudio caso você recebesse uma ligação. Melhoraram, né? Com o tempo ali perceberam que se você jogar para a direita ali, você não precisa nem segurar mais o botão, você pode falar tranquilamente. Imagina que quem bolou essa funcionalidade do áudio não pensou em tudo isso de uma vez só, né? Foi uma coisa sendo construída com base em estudo comportamental, estando muito perto dos clientes. Então, acho que assim, é uma tríade, na minha opinião, quando você faz transformação digital. Não tem espaço para achismo, não tem espaço para você falar que você quer verde ou azul.
Se o seu público quer uma cor diferente, meu caro, paciência, vai ter que atender o que ele quer, né? E uma segunda questão, com certeza, a partir desse achismo, você tem que estar todo orientado a dados, né? Então, você está sempre ali coletando, analisando de maneira muito precisa para onde que tem que rumar aí o teu barco, né? E tudo isso embasado muito em cultura, né? Todo mundo muito sinérgico com o propósito da empresa, com o propósito do objetivo. Legal, esse foi o primeiro bloco do GalataCast, o podcast da Gálata, e quando o assunto é bom, passa rapidinho. E aí, sobre esse primeiro bloco, só uma observação que eu tenho que fazer: não me mandem áudios, quem manda áudio fica no final da fila, eu respondo só sábado, odeio o áudio. E no bloco seguinte, depois da vinheta, o Alisson vai falar sobre a facilidade que é implementar uma cultura empresarial e vai falar um pouco também do cenário de inovação e startups em Bauru. Roda a vinheta! De volta, GalataCast, o podcast da Gálata, hoje com o Alisson Goulart, Head de Inovação da Pascoaloto, que está aqui falando sobre uma série de assuntos. No bloco anterior ele falou sobre transformação digital, começou a falar um pouco sobre cultura e eu resolvi deixar para esse bloco aqui, que ele vai falar sobre mais coisas, inclusive inovação. Alisson, inovação, as pessoas às vezes elas acham acham duas coisas erroneamente, óbvio. Primeiro, é caro. Segundo, tem que fazer um tratamento de canal na minha empresa, tem que cavocar lá no fundo, enfiar um monte de coisa e tampar de novo, montar de novo. E, cara, as duas coisas estão absolutamente erradas, as duas informações estão absolutamente erradas. Tudo se resume a parar de fazer de um jeito, começar a fazer de outro. Perfeito. É simples, é fácil. Exato, não é fácil não, né? Bem colocado. O que a gente percebe nesse caminho todo aí é que às vezes tecnologia não é fundamentalmente necessária, né? É óbvio que quando você encontra uma validação importante ali, que você conseguiu descobrir um resultado bom para o teu cliente, que você quer escalar aquilo lá, aí a tecnologia é uma super aliada, né? Você vai conseguir, através dela, melhorar, escalar teu resultado de maneira muito mais ágil que você deixar sob a base do humano, né? Então, um trabalho fundamental que a gente tem hoje, e até para a turma que está afim de trazer um pouco mais de inovação para o seu dia a dia, procura um pouco de metodologia, né? Tem uma série de metodologias hoje aí abertas para quem está afim de colocar um pouco mais de organização no seu processo de melhoria contínua da sua empresa, né? Você pode olhar, por exemplo, um Scrum, né? O Scrum hoje ele é basicamente usado pelas turmas de tecnologia, mas você pode colocar isso para a turma também que não é de tecnologia, né? Aí, ó, boa, entendeu? Você faz ali um trabalho de a cada 15 dias sentar para que direção que a gente vai, e aí é agir rápido, né? Em 15 dias você executar aquele plano e você observa qual é o comportamento daquela execução depois desse período. Deu certo? Foi bacana? Vamos escalando, né? Vamos enriquecendo ele, vamos aumentando ele. Caso contrário, tem aquela palavrinha mágica, né? Pivota, né? Pô, a coisa não deu certo, vamos rever o caminho aí, vamos repensar na estratégia. Mas perceba que você tem uma cadência, né? Eu acho que foi até um termo errado que utilizaram para falar de metodologia ágil, né? Porque, na verdade, ela não fala de velocidade, mas ela fala de cadência. Para nós é muito mais importante você estar trabalhando de pouquinho em pouquinho, de querer fazer tudo de uma vez só numa semana sozinho, né? Então, esse trabalho de transformação digital, ele é difícil porque, como eu falei no bloco anterior, precisa de muita sinergia da equipe, né? E a sinergia por quê? Porque ela não está olhando verticalização de hierarquia. Eu não vou pegar lá um gerente que vai chamar o coordenador, o supervisor dele e depois a operação. Eu estou muito mais preocupado com a habilidade, né? Tá todo mundo participando ali da metodologia do Scrum e a gente precisa ir para um caminho, para esse caminho ser atingido, eu preciso de uma habilidade XPTO. Isso independe se está na categoria, na hierarquia A, B, C ou D, né? Eu preciso ter pessoas que conheçam tecnicamente formas de construir aquilo que a gente colocou no papel como um caminho interessante para a gente conquistar, né? Então, por isso que é difícil, né? Na hora que você... A parte mais complicada, independente aí de empresas de indústria clássica ou de indústrias inovadoras, é pessoas, gerir pessoa, né? Você garantir que está todo mundo muito comprado com a estratégia, mais do que isso, que entenda, né? A gente fez um trabalho relevante, muito legal, uns tempos atrás na Pascoaloto, e a gente percebeu que mais de 90% dos processos que fracassam, das coisas que fracassam na empresa, é por falta de comunicação clara, né? E aí uma pessoa entende
de uma forma, na hora que ela vai executar, executa da forma que ela entendeu, o par dela tá com um entendimento diferente, na hora que você vai ver o final ali da sprint, ali do processo, cada um fazendo uma coisa diferente, vira aquele Frankenstein, né? Mas pera lá, o que aconteceu? Não entendeu, né? Então, essa parte comportamental, pode ser bizarro falar isso, né? É óbvio que quanto maior a empresa fica, né? Fica mais complexo tudo isso. Você falar isso numa empresa um pouco menor, pô, num café ali você senta com meia dúzia da galera e você consegue deixar tudo alinhado. Agora você imagina uma operação que sozinha tem 500 pessoas. Como que você bota todo mundo na mesma página para ir para o mesmo caminho num período super curto de tempo, né? Então, trabalhar esse aspecto cultural é muito importante. E a culpa disso não é de mais ninguém além de Noé, né, cara? Devia ter posto só os bichos na arca. Não era pra pôr gente. E acaba sendo isso, né? Piadas à parte, aonde tem gente no meio, tem ruído no processo. Exatamente. E não dá pra fazer sem gente. Exatamente. Por isso que a gente não pode culpar a tecnologia, né? Achar que a tecnologia vai resolver tudo isso é balela, né? A tecnologia ela tá aí justamente para escalar aquilo que a gente já identificou como positivo, né? Então, esses trabalhos atuais de intraempreendedorismo, você desconstruir um pouco mais essa questão de que você tem que ser um especialista profundo em alguma coisa, isso já era uma retórica que já vem sendo conduzida e implementada no mercado há tempos. E agora, mais do que nunca, se aprofunda, né? Mais do que nunca, ela está muito mergulhada. A gente precisa de pessoas que tenham visões muito holísticas, capazes de entender o impacto do trabalho dela dentro do sistema e como que colaborativamente ela pode não só executar o trabalho dela, mas ajudar o par dela também. As empresas já estão contratando esse perfil, Alisson? Com certeza. De repente não tem o arcabouço técnico que se encaixa ali, mas tem essa visão holística? Eu acho que isso, mais do que nunca, né? Eu acho que a pandemia também acelerou muito essa questão. Hoje a gente está muito mais preocupado em contratar pessoas que é o chamado fit cultural, né? Que ela tenha um encaixe dentro da empresa, que ela goste dos valores da empresa, que ela se identifique com a empresa, que de alguma forma os valores pessoais delas estejam sinérgicos com os propósitos da empresa. Porque no final das contas, a parte técnica ela é um detalhe. É óbvio que existe uma curva de maturidade e aprendizado profissional, mas a gente prefere contratar comportamento e se precisar demitir, tem que ser a base também de técnico, né? O que a gente vê muito no histórico é pessoas sendo contratadas por currículo e sendo mandadas embora por causa de comportamento, né? Então, atualmente a gente está descaracterizando um pouco essa parte do currículo de que faculdade que fez, o que sabe fazer, até que nível técnico você tem capacidade de trazer. A gente está muito mais interessado em trazer essa pessoa organicamente para a discussão, para que ela possa colaborativamente amarrar e construir estratégias da instituição. E a parte técnica, não tem problema você não saber fazer, né? A gente vai dar um jeito, a gente vai conseguir uma capacitação, uma parte educacional, onde a pessoa possa melhor se instruir e conseguir ter capacidade de executar aquilo que foi proposto. Legal. E que avaliação você faz de Bauru, cara? O meio onde você está inserido. Bauru é um terreno fértil para inovação, empreendedorismo, tecnologia, essas coisas? Com certeza. A gente tem discussões aqui no ecossistema. Bauru, eu acho que quando você pega uma referência de outros polos aí, né? Óbvio que está num nível de maturidade que é muito particular, tem seus desafios, tem muita coisa que precisa ainda evoluir, mas o que é natural, né? Que polo de tecnologia não precisa fazer isso, que polo de inovação não precisa fazer isso. A gente também tem que se agarrar muito em nosso momento, né? Acho que a comparação ela é muito benéfica, mas a gente também não adianta querer ficar muito olhando o jardim do outro e não entender o momento que a gente está. Tem que comparar com a gente ontem. Exatamente. Mas eu vejo Bauru num caminho muito promissor, né? Bauru tem uma base de empresas bastante sólida, tem um material humano muito rico, a gente está cercado aqui de universidades. O que eu acho que Bauru precisa fazer cada vez mais é criar mecanismos e formas de atrair e reter esse público, né? Pô, hoje em dia a gente tem que buscar profissional fora daqui, e às vezes na hora que a gente vai buscar o profissional que está lá em São Paulo, você pergunta a pessoa, mas eu sou de Bauru, né? O cara está lá em outro distrito, está lá em outro polo quando foi formado aqui. Então é óbvio que Bauru tem uma oportunidade muito grande, tem boas startups nascendo aqui em Bauru, tem uma população e ecossistema muito colaborativo, que eu acho que isso que é muito legal no meio do empreendedorismo. Você não pode ter o ego, né? E eu via mais isso em Bauru, não vou mentir, né? Mas eu acho que com o passar do tempo, o avanço das gerações também, até o avanço, enfim, da nossa época, né? Até da globalização,
desses mecanismos de comunicação, de conexão com outros lugares de maneira muito mais ágil e rápida, a gente começa a desconstruir algumas coisas, né? A gente começa a se dar conta que a gente tem que fazer muita coisa e tem que se apoiar. Então, eu gosto do ecossistema de Bauru por conta disso, né? Onde a gente vai, a gente vê que são aquelas mesmas pessoas, mas sempre tem uma pessoa, uma figura nova acompanhando, sempre tem uma pessoa ali nova também contribuindo. Então, eu acho que Bauru está no caminho certo, né? Bauru tem boas empresas, é um setor muito vinculado a serviços e comércio. Eu não vejo isso com maus olhos, muito pelo contrário. Eu acho que é um setor que tem uma tangibilidade diferente para inovação. Quando você fala de inovação em indústria, eu me formei na Offscar lá em Sorocaba e lá é um setor basicamente industrial. A gente está falando de Kaizen, está falando de coisas, de inovações que são inovações ainda muito voltadas para aquele ecossistema, né? De indústrias muito clássicas, né? Então eu acho que a área de serviço como um todo, a área de tecnologia, ela aborda esse tema de maneira mais leve também. Ela aborda tudo isso de maneira muito mais engajadora, né? Mais maleável, Exato. Né? Você consegue vestir uma área inteira na necessidade de um setor. Exato. Eu gosto de Bauru por conta disso, né? E a gente falar que é uma referência na região, né? Então todo mundo, todas as cidades, pequenas cidades que estão aqui ao redor, acabam vindo para Bauru para consumir tudo isso, né? E o mais legal disso tudo é porque além de ter essa particularidade da inovação na área de serviços, na área de comércio, a gente tem muita agricultura aqui em volta também, né? Eu trabalhei durante muito tempo nessa parte agrícola e é muito legal falar que o Brasil, apesar de ser um país de commodity ainda, é um país que está muito tecnologicamente avançado na comoditização, né? A gente é primeiro lugar não só em produção, como exportação de muita coisa, e tem país muito avançado aí por aí ao redor do mundo que não tem 10% do que a gente faz aqui. Telemetria, gestão de tecnologia avançada com base em satélite. Hoje, para vocês terem ideia, tem hoje produção de larga escala que não tem nem piloto em trator, tudo feito sozinho, remotamente. Então é muito legal. E Bauru está num ambiente muito propício para tudo isso, né? De 0 a 10, Alisson, quanto você acha que a gambiarra ela favorece a inovação? Ixi, aí é ruim, hein? Se eu fosse fazer um NPS disso aí, cara, seria bem perto de 0, né? É óbvio que a gambiarra, colocando ela, não romantizando muito ela também, acho que ela pode ser um atributo utilizável naquele momento do MVP, né? Onde você precisa estar bastante flexível para encontrar oportunidades aí de acertar o teu product market fit, que é aquela história que a gente fala, pô, para quem que eu estou vendendo meu produto, né? Para quem que... Porque é aquela história, né? Produto não é ruim. Ruim é para quem você está endereçando, porque tem público para tudo no mundo, né? Pra você ter ideia, tem gente que compra ar, né, cara? Já viu essa história? Já. Compra aqueles ar em garrafa. Tem gente que compra, bicho. O produto é errado? Não, o produto não é errado. Teve um louco que vendeu 4 bigão de 2 litros de peido do Neymar no Mercado Livre. E compraram, né? Nem era peido do Neymar. Fica imaginando se o cara abriu lá a garrafa pra cheirar. Pra pois ver se é, era, rapaz. Você pega hoje em dia essa história da NFT. Como que tem gente que compra meme por 35 milhões, cara, entendeu? E tem, cara. Me passa tem, aí, né? Sou... Você vê hoje os NFTs, é a nova forma dos colecionadores comprarem, enfim, e manterem essa tradição deles ali de artefatos e produtos que eles gostam muito, né? Então, para quem dá uma buscada, quem não conhece muito de NFT aí, é basicamente tokenização de ativos, né? Você coloca ali uma criptografia digital em algum produto físico e aquele produto se torna único no mundo. Ninguém, além de você, tem o direito de utilizar aquilo. E começar a tokenizar ativos digitais. Você pega memes clássicos aí, né, que são utilizados, aquilo tem um dono, né? Então, perceba, tem pessoas que compram isso, tem público aderente para tudo, né? Então, por isso que a fase do MVP é a fase mais crucial para você identificar quem que é o teu público, quem que está disposto a pagar por aquilo que você está oferecendo no mercado. A gambiarra, nesse momento, eu até faço menos cara feia, né? Porque pode ser que nesse momento mais de simplicidade de você conseguir criar um produto, você vai precisar de uma coisa ágil, né? Para provar que tem validação no mercado. É um momento que você aceita. Agora, você falar que não é de escalabilidade daquele produto, que você encontra esse público, agora você quer escalar, né? Pô, encontrei que o público-alvo ali é uma pessoa que tem um perfil do Alisson, né? Um perfil que está muito semelhante ali. Preciso agora escalar. Quem são pessoas que têm semelhanças de gostos e particularidades igual ao Alisson?
Esse é o momento da escala, né? Que você encontra um público-alvo, um nicho, e agora você vai encontrar, através da tecnologia, formas de escalar, dinamizar tudo isso, né? Legal. Eu perguntei da gambiarra porque os nossos diferenciais em tecnologia, do ponto criativo, né? Eu acho que eles têm tudo a ver com o tal do jeitinho brasileiro. E realmente, como você falou, é antes, né? Antes da escala que entra a gambiarra. Exato. Alisson, para a gente terminar esse bloco, eu quero compartilhar contigo uma visão da economia de Bauru, que eu sempre falo, que muita gente encara isso como defeito, para mim é uma grande qualidade. Bauru praticamente não tem grandes empresas, tem menos de 10, se for contar ali. Empresas que empregam lá 2, 3, 10 mil pessoas, tem menos de 10, certamente. E eu vejo os bauruenses reclamando que tem que vir indústria, tem que vir empresa grande. Eu falo, gente, para! Se fechar uma dessas empresas que o Bauru tem hoje, que emprega 40 pessoas, imediatamente essas 40 pessoas estão recolocadas, quando não abrindo outras empresas e contratando mais gente. Eu acho que essa maleabilidade da economia de Bauru é uma das belezas da cidade. Isso e o nosso turismo culinário. Boa, boa. Não, com certeza, é óbvio, né? A gente não vai negar a entrada de indústria aqui na cidade, muito pelo contrário. Eu acho que tem que ter um equilíbrio muito bom, muito intenso, no sentido de ter num ecossistema agentes diversos que possam colaborar com tudo isso. E a indústria é muito bem-vinda, né? A gente quer ter empresas grandes porque, ao ter empresas grandes, você não está só ajudando na capacidade de gerar mão de obra, mas você também está criando mais capacidade de gerar negócio, né? E boa parte das grandes empresas vão consumir dos pequenos empreendedores, né? Então, é um giro importante para a dinâmica da cidade como um todo, né? Mas, enfim... esse ponto que você trouxe, eu acho que é um ponto muito relevante. Uma coisa que eu vejo muito nos estudos de inovação, que me deixam às vezes um pouco frustrados, triste, mas ao mesmo tempo provocado em como a gente pode encontrar formas de melhorar, é que o Brasil tem uma massa gigantesca de MEIs, né, que são os microempreendedores individuais. Só que não é um MEI que está ali no interesse de empreender, né? O cara acabou indo por esse caminho, a pessoa foi por esse caminho por uma forma de sobreviver. Pelo amor ou pelo ódio. Exato. A pessoa tem que sobreviver, entendeu? Não tem muito o que fazer. Então, é um campo difícil, né? Infelizmente, a gente vive num país que, como a gente percebe, está cada vez mais difícil a gente consumir, porque toda a nossa base de geração de receita, seja federal, municipal ou governamental, é com base em incidência de imposto para consumo. Então, tudo que a gente consome tem imposto em cima. Essa é a nossa realidade, né? Aí você pega os ICMS, os mais altos, está aí na gasolina, está no combustível, está na energia, está na água, por isso que a gente não para de pagar esse tipo de imposto, subir esse tipo de imposto, porque é o que gera renda, gera caixa para o governo, né? Eu acho que a gente tem uma puta má gestão, e aqui eu não estou endereçando nomes de político, não, estou falando do nosso sistema mesmo, né? Como um todo. A gente tem uma capacidade muito ruim ainda de conseguir melhor reorganizar toda essa gestão financeira, porque aqui a gente gera muito dinheiro, né? E a gente não vai conseguir diminuir esses impostos enquanto a gente não conseguir diminuir a capacidade de geração de custo da malha do público, do poder governamental, né? Então a gente tem que ter um trabalho aqui muito importante nesse sentido, né? A gente falar que quer tirar imposto de consumo, vai por onde? O país não tem patrimônio, né? Tem que ter uma oficina de inovação, né? Parar Exato. de fazer de um jeito e começar a fazer de outro. Essa é a grande dificuldade do poder público. Então, isso é complicado, né? E aí, quem acaba sendo protagonista nisso tudo? É o empreendedor, que é o que você falou. Se não vai pelo amor, vai pelo ódio, né? E nessa de ele querer sobreviver, acaba encontrando formas diversas de enfim, comercializar, negociar e ficar vivo nesse mercado todo, mas... Às vezes é um cenário um pouco triste, né? Porque a pessoa tem que ir para a sobrevivência, acaba não tendo método, acaba não tendo essa base educacional e vai na gambiarra, né? E aí quando vai na gambiarra a gente sabe que a coisa não sustenta durante muito tempo. A gente sabe aí que o Brasil tem um elevado nível de empresas fechando de maneira muito precoce. Então isso só mostra como a gente tem que amadurecer muito nesse campo também. Ok, segundo bloco do GalataCast. Daqui a pouco eu volto aqui com o Alisson Goulart. Ele vai me falar, vai fazer uma revelação bombástica aqui, vai dizer qual foi o primeiro emprego dele e vai me falar também do que ele está aprontando aí. Ele está com trampos extra Pascoaloto, podemos chamar assim, Alisson? Com certeza, com Vamos certeza. rodar a vinheta, daqui a pouco a gente volta. Terceiro e último bloco do GalataCast, o podcast da Gálata, hoje com o Alisson Goulart, Head de Inovação da Pascoaloto, que vai fazer revelações bombásticas a partir de agora. Alisson, meu querido, o mundo quer saber, onde foi o seu primeiro emprego? Cara,
Vocês não vão acreditar, né? Meu primeiro emprego foi numa empresa chamada Pascoaloto, né? E não foi. E não foi no call center, né, cara? Isso que é o mais raro. Center. E outra curiosidade, eu não fiquei todo esse tempo trabalhando lá, né? Foi uma... Na verdade, assim, a primeira experiência que eu tive mesmo aqui em Bauru foi num jornal chamado Jornal Bauruzão. Era um jornal de tiragem quinzenal, né? Circulação regional. Exato, no que bairro. local. E eu cuidava na época de diagramação do jornal. Meu pai é jornalista, sempre botou na minha cabeça, ele vai aprender PageMaker, CorelDRAW, e aprendi muitos esses softwares lá quando eu tinha meus 14 anos de idade. E aí eu tive a oportunidade de ir para Pascoaloto, que foi um trabalho mais estruturado, mais organizado, uma empresa que já era de um porte muito grande na época, né? Hoje nós somos em 3.500 pessoas, na época nós éramos em 2.500 pessoas, né? Então, para mim, eu tenho um carinho muito grande pela empresa, pelos sócios, né? Tanto ali pelo Dr. Nelson, pelo Rodrigo, pelo Eric, que, enfim, eles deram uma oportunidade incrível quando eu estava começando, né? Nem podia falar de carreira, tinha 15 anos de idade na época, mas foi ali minha primeira grande escola ali de trabalho, né? Mas foi muito legal. Foi E o muito que massa. você fazia lá? Cara, a gente tinha na época lá dentro um departamento de comunicação, né? Pensa que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada desses canais digitais de comunicação. E a gente precisava ter uma dinâmica rápida de atualizar e comunicar a todos os funcionários sobre, enfim, o que estava acontecendo no dia a dia da empresa, né? E a gente tinha ali as TVs corporativas, né, cara? Cada andar, nós éramos o prédio tem 5 andares, cada andar tinha ali umas, sei lá, 10 TVs corporativas. Meu trabalho era fazer artes, cara. Fazer artes para disparar na TV corporativa, né? Então, pô, um evento, algum recado para operação, alguma coisa que a gente precisava transmitir e atualizar os funcionários, eu criava tudo isso no Photoshop e jogava nas TVs ali para as pessoas. Então eu era um designer gráfico na época, Você né? foi o primeiro business tuber de Bauru, cara. Bem isso, viu? Bem isso, Cara, Cristiano. e aí, como é que foi? Como é que você saiu da Pascoaloto? O que você foi fazer da vida? E mais interessante ainda, como é que você voltou? Boa, boa. Na época eu tava... Cara, eu comecei a trabalhar muito cedo. Essa foi uma educação muito forte que eu tive em casa. Na época eu trabalhava na Pascoaloto. Também eu trabalhava como secretário de uma comissão disciplinar lá na OAB. Então eu saía do trabalho da Pascoaloto. De terça e quinta-feira eu trabalhava até 10h30 na OAB. E fora tudo isso, estudava, né? Estudava de manhã. Eu tava naquela fúria na época de prestar vestibular. Queria fazer faculdade fora, faculdade pública... E numa dessas deu certo, eu passei em 5 faculdades públicas e acabei escolhendo ir para a UFSCar, né? E aí eu tive que encerrar ali, dar uma pausa no meu ciclo com a Pascoaloto. Aí eu fui morar em Sorocaba, o campus da UFSCar tinha acabado de inaugurar lá naquela cidade. E, pô, uma cidade muito querida por mim também, cresci muito, fiz muitos amigos lá, conheci muito da dinâmica da cidade, inclusive em inovação, uma cidade super referência aqui no estado de São Paulo. E aí lá eu acabei trilhando toda a minha carreira, continuamente ainda em marketing, mas olhando um pouco mais para marketing estratégico, né? Eu parti para trabalhar mais na frente de CRM, trabalhar um pouco mais na frente ali de estratégia de produto, precificação, brand strategy também, um pouco estratégia de marca. E na época eu trabalhava na Case, que era o braço agrícola da Fiat, né? Então para mim foi muito legal trabalhar também nesse segmento, viajei muito na época, eu atendia as 35 maiores contas de grãos, né? Primeiro, trabalhando só com soja. Então, eu viajei muito aí as fazendas ao redor do Brasil. Depois eu fui para trabalhar com cana, aí eu fiquei muito voltado para esse mercado aqui no Centro-Oeste. Depois eu terminei minha carreira ali na Case, no segmento ali de café, que era um segmento exclusivo ali, basicamente, em Minas Gerais. E sempre me autoprovocando, né, cara? Melhorar a capacitação. Eu tinha muito, na época, essa vontade de aprimorar idioma. Eu falei, tá na hora de eu zarpar e ter uma experiência internacional. E aí juntei uma grana, quando eu estava ali perto dos meus 23 anos de idade, eu resolvi me aventurar, né? Aí eu pedi demissão, fui fazer um intercâmbio na Irlanda, dei muita sorte, com 13 dias de Irlanda consegui um trabalho numa rede de hotelaria. Eu basicamente ficava ali na frente ali de um hostel, na recepção, recebendo os hóspedes, né? Então, ali eu treinei pra caramba meu inglês, cara, era gente do mundo inteiro chegando. E foi muito legal. E aí toda essa dinâmica de trabalho que eu tive na Case me deu muita propriedade de começar a trazer melhoria de processo para esse hostel, né? Para essa rede hoteleira. E aí eu acabei tendo oportunidades. Fui trabalhar na sequência com a área de after sales, né? Pós-venda lá nessa empresa.
me destaquei, consegui uma posição para trabalhar depois na área de vendas da empresa, também consegui um bom destaque. E quando foi 1 ano e meio depois, que eu estava morando em Dublin, eles me fizeram uma proposta para assumir a gerência de uma nova unidade em Galway, que eles estavam abrindo, né? Que fica do outro lado do país. E lá eu fui me aventurar também. Fui para Galway, fiquei lá mais 1 ano. E naquela época, startup bombando, né, cara? 2015, todo mundo falando de startup na Europa, startup. Eu fiz administração, sempre fui apaixonado por empreender. Já tinha feito várias coisas na minha infância. Primeiro trampo meu, cara, de empreendedorismo foi no 2º colegial. Eu fazia camiseta para os formandos, né? Chega lá no 3º colegial, a turma tá para se formar, precisa escrever lá, fazer aquela camiseta legal para todo mundo assinar. E sempre aquela dor de cabeça, né? Tinha que eleger alguém da sala que ia correr atrás para fazer. Aí eu peguei um amigo meu e falei, vamos fazer umas camisetas? Eu sei mexer com PageMaker, com CorelDRAW. Vou fazer umas camisetas pré-prontas aqui. Vamos bater na sala das 3º colegial das escolas em Bauru. E a gente vende camisa pra essa galera. Puta, e deu mó certo, cara. A gente vendeu camiseta a rodo pra molecada de tudo que era as escolas aqui em Bauru. E foi a primeira vez que eu me meti com empreendedorismo, né? E foi muito legal. Depois, ao longo da faculdade, tive várias outras oportunidades. Trabalhar com venda de ingresso online para festa em república. Trabalhei muito com essa questão de atlética também, de organizar os jogos da ECAD, jogos universitários. Então isso é uma coisa que sempre foi muito latente para mim, né? Eu sempre gostei de me aventurar nesses mercados. E aí quando eu estava em Dublin, em Galway, na verdade não foi diferente, né? Já estava 2 anos e meio quase ali trabalhando com essa empresa. E eu falei, tô a fim de botar a cara e me arriscar de novo. E aí acabei conhecendo uma sueca nessa época e pelo LinkedIn. Ela estava abrindo uma startup de viagem. Era um modelo de negócio que eu achava muito interessante. Eu tenho um bloquinho de nota que sempre dá um momento ali pessoal. Começa a rabiscar, pensar em modelo de negócio, né? Então você pega esse bloquinho meu, cara, tem um monte de ideia de empresa. Papel. Tem um monte de ideia de empresa até hoje, né? Cara, eu tava navegando no LinkedIn um dia lá, isso era 2014, 2015. E aí eu falei, puta, cara, essa menina tá querendo construir uma startup de turismo muito semelhante a um negócio que eu já escrevi no meu papel, aqui no meu caderno. Entrei em contato com ela, eu falei, onde você tá? Falei, só tô aqui em Barcelona. Eu falei, viu, tu quer entrar nesse mercado de startup? Deixa eu fazer um trampo 1 mês de graça pra você aí pra ver se dá match, né? E não deu outra, cara. A gente conseguiu se complementar muito em coesão mesmo de habilidade. Ela era uma pessoa muito forte com questão financeira, muito forte com questão de legislação. E eu tava ali no meu melhor momento de vendas, estava no melhor momento ali de cultura, de pessoas. E deu match, né? Ela falou, eu gostei de você, eu acho que você gostou de mim também. Não tá afim de abrir uma startup aqui em Barcelona? Cara, deu 2 dias de pedir demissão. Nunca tinha visto a Melissa na minha vida. Peguei um avião, fui para Barcelona. E aí eu fiquei lá quase 1 ano. E foi uma experiência fantástica. Eu falo que nenhum MBA na vida paga o aprendizado que eu tive nessa startup. Porque ali foi botar a mão na massa assim, de maneira muito profunda. Não só com questões técnicas, metodológicas, mas de passar o perrengue do empreendedor mesmo, né? De você ficar 1 ano sem receber salário, de você ficar 1 ano tentando achar profissional que assiste trabalhar de graça para você. Aquelas coisas clássicas que você ouve de empreendedor, né, cara? Escola. E aí a coisa começou a escalar. Na época a gente tinha um mentor que é o Oscar, que ele foi um dos fundadores do Couchsurfing. E ele gostou tanto do modelo de negócio nosso na época que ele entrou como mentor nosso e falou, legal você estar em Barcelona, é um mercado-alvo importante para o turismo, mas vem para a Suécia. E aí a gente tive uma oportunidade de ir para a Suécia, morar um tempo lá, que é um mercado, cara, que não tem o que falar, bicho. Os caras são, então, assim, é outra realidade. É outro lugar. Outro lugar, cara. Outro lugar. A galera tá, assim, com uma cabeça, com um propósito muito disruptivo, sabe? Então, para mim, foi uma escola gigantesca de aprendizado, cara. Eu falo que morar na Suécia foi 880, né? Foi 80 pelo aprendizado técnico desse mercado de negócio, mas foi 8 também para poder valorizar todo o meu país, porque é uma turma mais fechada, é difícil de você se conectar, eu ia perguntar, cara. E você voltou pro Brasil para quê? Pra passar raiva? Na verdade, acabei não tava no plano voltar pro Brasil, cara. Eu tive um problema pessoal em 2018. Meus pais estavam num conflito ali, numa dificuldade, e acabei me encontrando numa situação que eu não tinha muita escolha. Eu tive que voltar para Bauru, mas meu plano era ficar aqui 3 meses. E aí foi meu reencontro com a Pascoloto, cara, que foi muito engraçado, porque eu tava na rua e aí eu encontrei o Eric, que é um dos fundadores e vice-presidente hoje da empresa. E ele falou, puta, Alisson, você tá aqui em Bauru, cara, que da hora, vamos bater um papo, dar um pulo na Pascoloto pra gente tomar um café, saudade de você.
Isso aí, cara, pra você ter ideia, foi dia 23 de dezembro de 2018, cara. Antevéspera de Natal. Fui lá tomar um café com ele, fiquei impressionado, a empresa com uma outra estrutura grande pra caramba. Eu falando de startup, falando de coisa que eu tava fazendo, de inovação. Ele falou, cara, a gente tá num momento muito oportuno, a gente tá com o Pagou Fácil, um produto que a gente tá escalando no mercado, estamos com uma dificuldade aqui com a frente de marketing, de organização estrutural. Falei, pô, legal, dei uma mão ali, abraço, valeu, até a próxima, né? E aí, depois de 3 dias, ele me mandou uma mensagem. São topa fazer uma consultoria para nós? Ficar aqui 3 meses, se ajudar a gente com a estruturação do produto, ajudar a gente aqui com umas estratégias da empresa. E eu me encontrei numa oportunidade, porque eu teria que ficar aqui no Brasil durante um tempo. Tava numa oportunidade, tava num momento também que uma renda extra seria muito bem-vinda, né? Tava trabalhando remoto com a startup aqui no Brasil, era um fuso horário que me dava a oportunidade de ter um espaço de tempo livre aqui também para dedicar com isso. Falei, Ericão, vamos partir, cara, vamos se abraçar, né? E aí, é aquela história, quando você entra numa empresa, quando você entra numa estrutura que o mato tá muito alto, né, cara? Qualquer cortada de grama que você faz é um diferença. Puta resultado, né, cara? Então, a coisa começou a girar bem demais, cara. A gente começou a escalar muito rápido, né? Aí o Ericão, cara, fica mais 3 meses aí, pelo amor de Deus. Aí repensei, pensei e falei, bom, acho que dá para eu segurar mais 3 meses aqui no Brasil. A Melissa, minha sócia lá em Barcelona, me enchendo o pé da orelha. E aí, você vai ficar aí, vai voltar, o que você vai fazer? E aí, quando deu 6 meses que eu estava aqui no Brasil, cara, tinha que tomar uma decisão, né? Eu já estava bem ambientalizado com a empresa, estava gostando muito, já estava bastante imerso na cultura e principalmente no desenho estratégico da Pascoaloto. E aí não tive muito o que fazer não, cara. O Eric brinca até hoje nas reuniões que a gente tem com alguns parceiros e fala, cara, eu prendi o Alisson aqui no Brasil. E não foi diferente não, cara. Ele veio com uma proposta para eu assumir essa posição. Fiquei muito lisonjeado, muito agradecido. Deve ter achado ruim, né? Não, foi muito legal, né? Mas aceito. Não, mas foi difícil a decisão, né, cara? Porque eu tava com uma vida basicamente formada lá na Espanha, tava com a minha empresa, tinha um monte de coisa acontecendo, então foi um momento de parar um pouco e olhar e falar, bom, eu tenho um plano seguro para o futuro e agora vou deixar de lado e vou abraçar aquilo que o presente está me dando aqui para mim, né? Então, eu tive que trabalhar um pouco dessa questão emocional também, né? Porque eu por personalidade, sou uma pessoa de muita racionalidade, de muito plano, muito planejamento. Então, para mim, foi muito difícil essa decisão de falar, puta, tudo que eu construí de 2 anos para cá, 1 ano morando em Barcelona, sem ter salário, tendo que me sustentar com dinheiro em real, em poupança que eu tinha aqui no Brasil, né, investimento. E agora eu vou deixar isso de lado para poder ficar aqui, né? Enfim, mas foi uma decisão assertiva, não me arrependo, muito pelo contrário. Eu tenho uma participação ainda lá no Curioso, que é o nome da nossa startup de turismo. Mas não paro, né? Não paro, cara. Sou um louco por empreendedorismo, estou sempre antenado em novas oportunidades. E tem um mercado que eu venho acompanhando durante um tempo, com bastante cuidado, né? Porque é um mercado ainda difícil de você trabalhar aqui no Brasil, que é o mercado canábico, né? Que quando você fala de cannabis, existe ainda um preconceito gigantesco. Tem uma galera aí regalando os olhos. Preconceito não, cara. Eu acho que é mais segundas intenções do que preconceito. Eu acho que são dois não públicos. Não adianta ligar pro Alisson que ele não fornece, tá? Eu acho que são 2 públicos, né, cara? É o público que tem um pouco dessa cabeça, como você falou, mais aberto, mas a vasta maioria das pessoas, quando você fala em maconha, é o vagabundo, é o cara da esquerda. O cara da esquerda. O maconheiro virou sinônimo da esquerda. Eu não sei de onde o nego tira essas coisas. Então tem muito disso, né? Mas o mercado canábico, na verdade, ele surge não pelo lado do alucinógeno, mas ele surge pelo lado medicinal. O problema que resolve, né, cara? É medicinal, é homeopático, fibra, tecido. Cânhamo, né? Cânhamo, é muita coisa que resolve. E aí em 2019... de quebra dá uma relaxada na galera. Aí. Então eu tenho acompanhado esse mercado e em 2019 a Anvisa começou a regular tudo isso aqui no Brasil, né? Então isso é até interessante de destacar. É um mercado que não tem nenhum envolvimento político. Mas é justamente isso. A galera, por mais que seja na zoeira, falar de maconha vai na zoeira, né, cara? A galera não tem essa visão medicinal, né? Existe dentro do nosso corpo, todo ser humano tem isso, que é o sistema endocannabinoide, que ele é responsável por criar uma série aí de canabinoides dentro do nosso organismo que regulam o sistema nervoso, né? Então, quando o sistema nervoso está desconectado, ele está desregulado, o que acaba tendo como consequência da desregulação? Insônia, ansiedade, algum tipo de dor crônica, angústia, enfim, você acaba tendo uma série aí de
questões negativas vinculadas à saúde, né? E aí o CBD, como o próprio nome já a abreviação fala, é um canabinoide. Então o que você está fazendo na verdade é só regulando algo que o teu próprio corpo já produz, né? Então, esse CBD, esse canabinoide, é uma das variáveis ali terapêuticas que tem na planta da maconha. Então, pro medicamento que a gente utiliza, ele está 100% livre do THC, que é o alucinógeno em si. Então, você tomar o CBD, ele vai te ajudar nessa regulação do seu sistema nervoso. Pô, a gente está acompanhando uma série de pacientes nossos aqui e é incrível, assim, o nível de resposta, a média é 93% de satisfação, cara. A pessoa que tinha dor de hérnia de disco, problema, enfim, bico de galo nas costas, tudo que você imaginar, de papagaio, aliás, nas costas, em coisa de um mês, a pessoa reduziu a dor em mais de 90%, né? Epilepsia em criança, que eu acho que foram os casos mais midiáticos que surgiram na mídia, né? Então, a gente vê que existe uma possibilidade de uso dessa medicina de maneira muito forte no Brasil, né? É praticamente infinito. Exato. E aí, fora a Pascoaloto, você está com essa startup de cannabis e a startup de viagens continua? Continua. Curioso, né? A sócia deu paz para você lá, vocês entraram no acordo. Deu um paz e a gente fez um trato que eu fiquei com uma parte só da empresa, né? Eu ajudo ela de uma forma diferente. A gente teve também um cenário muito difícil agora durante a pandemia, porque a gente é uma empresa de turismo e aí a pandemia não tem turismo, então foi complicado, né? As férias forçadas. Exato. Mas ainda assim a gente conseguiu resistir porque a gente é uma empresa de software, de tecnologia. É uma empresa de maneira muito resumida. A gente encontra formas, mecanismos de automação que a gente ajuda grupos de viagem a entrar em consenso para viajar, né? A gente sabe que é um puta desafio quando você vai viajar em grupo, cada um quer uma coisa diferente, cada um tem um gosto diferente. E, cara, como é que Entendeu? você faz para ter energia, conciliar a função na Pascoaloto, que é uma função importante numa empresa grande, é eufemismo, com o meio das startups, cara, que, cara, acontece muita coisa, tem que estar muito perto, tem que ter muita energia. Como é que você concilia isso? Eu costumo falar que 99% do meu tempo hoje é pessoas, né? 99% do meu tempo hoje é alinhar a estratégia, é garantir que a pessoa está saudável mentalmente, é garantir que ela tem um entendimento claro de para onde a gente tem que ir. E o meu trabalho é orquestrar a habilidade, né? Então, entender qual que é a habilidade profunda do Cristiano, do Alisson, do fulano, do ciclano, e a partir de uma direção muito clara de para onde a empresa tem que ir, cada um contribui da forma que quer e pode, né? Então, hoje, óbvio, eu pego muito menos mão na massa, né, de como eu fui no meu passado, de ter que fazer planilha, estudo, análise, PowerPoint. Isso não é muito mais a minha rotina. Hoje eu estou numa rotina muito mais de gestão e, basicamente, como eu acabei de falar, meu tempo é investido em pessoa, né? Garantir que está todo mundo muito claro com os objetivos para que eles possam conduzir. No final das contas, eu estou ali mais para ficar dando pitaco, né? Muito bom! Esse foi o GalataCast de hoje com Alisson Goulart, o Head de Inovação da Pascoaloto. Alisson, espero que tenha sido tão divertido para você quanto foi para a gente. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado aí pela audiência de todos vocês. Obrigado aí pela Galata, pela iniciativa. É sempre bem-vindo a gente ter discussões ricas e, enfim, participar também de oportunidades como essa. Fico muito agradecido, me coloco à disposição. Quem precisar aí também de algum auxílio vinculado ao empreendedorismo. Não liguem para ele atrás do óleo. Ou pode ligar atrás do óleo também, mas aqui no Brasil tem uma regulação importante que você tem que passar pelo médico, tem que ter uma prescrição médica, né? Mas quem tiver a fim de saber um pouco mais, procura aí @sidin.brasil, que é a nossa empresa. Lá você vai conseguir entender um pouco melhor sobre a medicina e como obter ela. Quem tiver a fim de viajar em grupo aí também, @curioso com 2 Os, curioso. Vocês vão conseguir entender um pouco melhor a dinâmica do software. Fechado, gente? Obrigado mais uma vez aí, Cristiano. Ok, eu que agradeço. GalataCast, o podcast da Gálata.